precisam ser libertos. Muitos precisam ser curados. Muitos ainda precisam ser lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. Muitos cristãos estão diante do Senhor, mas estão acomodados naquilo que o Senhor os chamou. Acham porque o Senhor já os chamou, já basta. Não. O Senhor nos chamou para sermos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, para entrarmos na glória e no poder do Deus Pai. Então se liberte, se santifique, se lave no sangue do Cordeiro. Vivam uma nova vida, mas uma nova vida lavada e remida no sangue daquele que carregou a cruz até ali, a Golgota, o lugar da caveira, para ser ali crucificado, para ali render o Espírito e ao terceiro dia ressuscitar, para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Hoje é culto, igreja, de libertação. Vamos se reaver, vamos se autoanalisar, vamos ver se precisamos ainda ser purificados, se precisamos ser libertos. O que falta para tirar de nós, vamos tirar agora que há tempo, agora que há ainda chance de sermos libertados. O título dessa palavra é A Libertação de Cristo. Cristo, ele veio para nos libertar. Quando Cristo, ele entregou a sua vida a nós, ele entregou para nos libertar de todo o pecado, de toda a lascívia, de todo o erro, de toda a maldade, de toda a inveja, de todo o ódio que há sobre a face da terra. Se haver ainda isso dentro de nós, ainda nós não fomos libertados verdadeiramente. Um cristão liberto, ele anda nas ações de Cristo Jesus, todo cheio de graça, de amor, de virtude e de poder do Espírito Santo. Se não houver essa ação em nós, nós ainda não fomos libertos pelo Criador dos céus e da terra. Em João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, essa verdade, ela vai nos libertar. De libertar do que, pastor? Libertar ali da inveja, libertar ali do ódio, libertar da calúnia, libertar da mentira, libertar da prostituição, libertar das drogas, libertar ali da bebedice. Quando conhecemos a verdade, verdadeiramente estamos libertos e não há mais chance de vivermos presos, cativos, humilhados e pisados por Satanás. Chegou a hora de se libertarmos, cristãos. Chegou a hora de se libertar aqueles que se dizem de Cristo Jesus, pequenos Cristo. Porque quando Cristo ele veio, ele disse: sejam meus imitadores. Vamos ser imitadores de Cristo Jesus pela fé. Vamos agir como Jesus agiu, na santidade, na verdade, no amor, na graça, no conhecimento, na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que não estamos libertos? Será que conhecemos a verdade na dimensão que ela deve ser conhecida? Essa verdade se chama Jesus. Ele veio cheio de graça, de virtude, de poder sobre todos aqueles que estavam em trevas. Ele nos ensinou a caminhar. Ele nos ensinou a trilhar um caminho diante de Deus para ganharmos a salvação, a vida eterna e se libertarmos dos nossos pecados. Porque ainda não estamos libertos. Será que conhecemos a verdade? Será que a verdade ela já nos libertou daquilo que devemos ser libertados? Porque um verdadeiro cristão, ele se liberta quando ele conhece a verdade sobre a vida dele. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se conhecemos a verdade verdadeiramente, estamos libertos. E jamais podemos andar na carne. Porque se andarmos na carne, nunca poderemos agradar ao Criador dos céus e da terra. Se andarmos nessa carne, que um dia se vai descer à sepultura, apodrecer, ela não vai nos dar ali
o livre acesso para herdarmos a nova Jerusalém celestial. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Chegou a hora de se libertarmos. Chegou a hora de conhecermos a Cristo Jesus. Chegou a hora de andarmos naquilo que Jesus quer que nós andamos. Porque se a carne, ela vencer sobre nós, nós não estaremos agradando ao Criador dos céus e da terra. Já pararam para pensar? Já pararam para dizer diante do Criador se estamos agradando a Ele ou não? Já pararam para pensar para quem nós estamos dando lugar? Se é para a carne, ou se é para a palavra, se é para o Espírito Santo, se é para Jesus de Nazaré? Porque se nós estivermos andando na carne, nós nunca poderemos agradar ao Criador dos céus e da terra. O Senhor nunca olhará para nós e dizerá: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Se nós andarmos na carne, Deus nunca vai abrir a sua boca poderosa para nos justificar, para olhar para nós e dizer que estamos andando em espírito e em verdade. Chegou a hora da libertação, chegou a hora da cura, chegou a hora do milagre, fazendo a vontade do Criador dos céus e da terra sobre si. Aleluia. Permaneceremos no pecado para que a graça não abunde? Essa é a palavra do Senhor. Permaneceremos ainda no pecado para que a graça do Senhor abunde sobre a nossa vida? De maneira nenhuma. Nós não podemos permanecer no pecado para que Deus seja bonzinho para conosco. Nós não devemos permanecer nos nossos erros, nas nossas lascívias, para que Deus derrame a sua graça. Porque o Senhor só vai derramar a graça dele se a verdade, Jesus Cristo, estiver sobre a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Não adianta dizermos que somos de Cristo, se ainda houver prisão, se ainda houver erros em nós, se ainda nós estivermos presos nas astutas, nas ciladas, nas armadilhas, nos dados inflamados do maligno. Um verdadeiro cristão, ele vive a vida de Cristo Jesus. Já paramos para analisar se ainda odiamos alguém? Se ainda caluniamos? Se ainda sentimos inveja? Se fazemos algo errado, ao contrário da palavra de Deus? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. É por isso que precisamos de ser libertados. Quantos ainda andam na avareza? Quantos ainda andam na prostituição, na impureza, na paixão deste mundo, na lascívia, no desejo maligno? Quantos ainda andam? Olharmos para nós e se analisamos, se há erros em nós, vamos se consertar, vamos se libertar, vamos ser libertos pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio para trazer a luz e luz com abundância. Ele veio para nos tirar das trevas, nos tirar da profundeza das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. E quantos ainda andam na avareza? Quantos ainda andam na paixão deste mundo? Quanto ainda andam no engano da vida, se enganam a si mesmos, achando que tudo aquilo que favorece a ele provém de Deus, provém do Criador dos céus e da terra. Não se engane a si mesmo, olhe para si e veja, é errado, não é coerente aquilo que Cristo Jesus, ele pede para mim. Jesus, ele fala para que nós morra para este mundo, nós morra nessa vida terrena. E por que não morremos ainda?
Porque ainda olhamos para as coisas terrenas, para as coisas que é da terra, sendo que nós temos que focar para um reino, uma pátria, onde o Senhor está sentado no seu sublime e poderoso trono, nos esperando para entrar pela nova Jerusalém celestial. Mas se houver impureza, se houver paixões enganosas, lascívia, desejos malignos em nosso coração, avareza que se chama idolatria, nós não entraremos pelo portão celestial. Porque os cristãos está difícil de entender e compreender que nós temos que viver a vida dos apóstolos, a vida de Atos, que todos viviam alegres, contentes, cresciam em graça, em poder, em harmonia, em união, em comunhão, amor. Dividiam o que tinham um com o outro, porque não eram avarentos, não eram soberbos, não eram homens malignos, eram homens de coração puro, de mentes abertas, mentes verdadeiras, que precisariam agora viver a vida de Cristo Jesus para herdar uma nova pátria, um novo reino, uma nova cidadania, que se chama Jerusalém Celestial. Eu vou repetir o versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você vê que a nossa natureza terrena, terrestre, vai ter que morrer. Se essa natureza terrena, ela não morrer de jeito nenhum, nós entraremos no reino de Deus. Já paramos para pensar, porque tem momentos que pensamos coisas erradas, negativas, ao contrário da palavra de Cristo Jesus? Já paramos para pensar porque vem aqueles pensamentos malignos em nosso coração, em nossa mente, em nossas ações? Será que nós fez morrer a nossa natureza terrena para viver a de Cristo Jesus sobre a face da terra? Então, de jeito nenhum, a natureza terrena ela pode viver sobre aquele que anda em santidade, que anda em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Hoje é culto de libertação. Hoje é culto de se libertarmos, de quebrarmos a muralha, a corrente, as barreiras, a dificuldade, ali as ciladas, a armadilha, as astutas, as ciladas do inimigo. E como nós vamos quebrar essa corrente, essa muralha, como nós vamos se libertar, já chegando a Deus. E Ele se achegará a nós. Quando nós se achegamos em espírito, em verdade, determinados para se entregar, para se libertar, para ser curado, para largar tudo que este mundo não tem de bom a nos oferecer, nós se já chega a Deus e Deus se achega a nós, com o seu poder, com a sua majestade, com o seu Espírito Santo. Mas a palavra diz que nós temos que nos limpar, essas mãos pecadoras, essas ações, essas atitudes errôneas. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Quantos ainda estão divididos entre dois pensamentos, cogitando entre dois pensamentos, se eu sirvo a Cristo ou não, se eu caminho ou não, se eu permaneço, se eu persevero, se eu continuo ou não? Não vamos ficar com a mente dividida. Chegou a hora de se libertarmos, de se curarmos, de vivermos uma nova vida, de herdarmos Jesus sobre nós. Vamos se encher, igreja. Se encher do poder, se encher do Espírito Santo, se encher de Deus, que nem os apóstolos se encheram. Quem consegue ser como Paulo, quem consegue ser como João? Quem no século 21? Só aqueles que conheceram a verdade. Só aqueles que se achegaram a Deus. Só aqueles que entenderam que a mente ela não deve estar dividida entre dois pensamentos, ou a terra ou os céus, ou nós vivemos os céus, ou nós vivemos a terra, e morreremos, e não veremos mais a Deus. Amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, dedicar a vida ao Senhor, já que agora nós conhecemos, já que agora nós queremos estar diante dEle, então vamos se entregar, vamos se jogar, vamos viver a vida de Cristo Jesus sobre nós. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai
o coração. Purifica este coração. Purifica através de conhecer a Cristo Jesus. Purifica através de se ajoelhar, chorar, clamar ao Criador dos céus e da terra. Purifica este coração, aonde que você será um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele purificou o seu coração, ele se achegou a Deus, Deus se achegou a ele, e deu testemunho daquele homem. Deus deu testemunho dele. Eis aí um homem segundo o meu coração. Será que hoje Deus pode dar um testemunho de nós e olhar, eis aí um homem e uma mulher segundo o meu coração, que andam no Espírito, que andam na verdade, que praticam ali o que eu peço, os meus mandamentos, os meus estatutos? A libertação chegou, mas somente para aquele que quer ser libertado. Se você quiser ser libertado verdadeiramente, você vai ser liberto. Porque hoje você vai sair daqui conhecendo a verdade, e a verdade vai te libertar. Você vai sair daqui sabendo que deve se achegar a Deus, e Deus se achegar a você. Você vai sair daqui sem ter a mente dividida entre dois pensamentos. Eu só servirei ao meu Deus e somente a Ele e a mais ninguém. E você terá o poder para quebrar os grilhões, derrubar a muralha, pisar na cabeça de Satanás, expulsar demônio. E o demônio ali dá testemunho. Eis aí que eu conheço um varão de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem o Espírito Santo de Deus dirigir a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Olha o que a palavra diz. Eu quero dizer a cada um de vocês apenas o seguinte: deixa que o Espírito de Deus dirija vocês, caminhe vocês, faça que vocês andem pelo caminho da nova Jerusalém celestial. Deixe Ele dirigir a sua vida, deixe Ele comandar a sua vida, deixe Ele dirigir o seu destino. A libertação, ela chega em nossas vidas quando nós determinamos a vida diante de Deus e dizemos: a partir de hoje, Senhor, quem dirigirá a minha vida é o Espírito Santo. Ele me caminhará a todo caminho, a toda verdade, a todo conhecimento. Chegou a hora, igreja, de se libertarmos, de sermos curados, de ali andarmos diante do Senhor, cheio da glória, do poder, da majestade, do Criador dos céus e da terra. Os apóstolos, aonde eles passavam, eles davam bom testemunho, e todos que haviam e ouviam ali diziam: eis aí uns varão de Deus, e vinham ali se achegando a eles, e ali querendo servir ao Criador dos céus e da terra. Porque muitos estão olhando e não estão servindo a Deus. Será que eles estão vendo em nós as atitudes de Deus sobre as nossas vidas? Será? Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Estamos obedecendo mais os desejos da natureza humana do que a de Deus. Se estamos diante de Deus, nós temos que ter uma mente alicerçada. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós vamos ter que viver na fé do Filho de Deus, andar pela fé. É de fé em fé que nós agradaremos ao Criador dos céus e da terra. Se a natureza humana, se os desejos humanos, eles ainda estiverem dominando sobre a nossa vida, eu só tenho uma coisa a dizer a cada um de vós: Deus não está em vós, o Espírito Santo não está em vós, e de jeito nenhum vós herdarão o reino de Deus. Não deixa que a natureza humana, os desejos humanos vos domine. Deixa que o Espírito Santo vos guie a todo caminho, a toda verdade, a todo conhecimento. E a única coisa que vocês vão ter é os portão celestial se abrindo, milhares de anjos à frente de vocês, e Jesus dizendo: venha bendito do meu Pai para a morada celestial. Aleluia, Senhor. Aramaná, surimi, lamassura, aramanai. Não deixa o desejo da natureza humana vos dominar. Se liberte, sejam libertos. Deixa que sai toda muralha, sai todo pecado, sai toda lascívia, sai toda mentira, sai toda raiva, sai todo ódio, sai todo
toda inveja, faz que todos esses desejos da natureza humana caia por terra. Sejam, como Cristo falou, como uma criança pura, santificada, liberta, sem ódio, sem raiva, sem lascívia, sem desejos carnais. Sejam como uma criança, porque o reino dos céus são dela. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós podemos viver como uma criança, porque Cristo, vindo sobre esta terra, sendo um adulto, Ele viveu como uma criança humilde, cheio de amor, cheio de graça, cheio de virtude, cheio de poder e glória de Deus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Então nós podemos viver a vida de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso derredor. Presta atenção. Porque nós devemos ser libertos, igreja. Porque todas as correntes, todas as muralhas de Satanás, toda a seta do gabiroto, toda armadilha que esse inimigo das nossas almas, ele se levanta, tem que cair por terra. Porque nós estamos rodeados de grandes nuvens de testemunha. Multidões que estão sobre a face da terra estão querendo provar e ver se somos de Deus ou não. Se eles vê falha em nós, eles vão nos caluniar. Se eles vê falha em nós, eles vão apontar o dedo na nossa cara. Se eles vê falha em nós, eles vão nos humilhar e zombar e dizer: crentes mentirosos, fofoqueiros, caluniadores, perversos. Nós estamos arrodeado de grande nuvem de testemunha. É por isso que devemos se libertar, igreja. É por isso que devemos deixar que o Espírito Santo guie as nossas vidas ao nosso derredor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Vocês estão conseguindo compreender a dimensão do poder da libertação que Cristo Jesus Ele quer em nossa vida? Ele diz que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Mas Ele pede: deixa de lado tudo que vos atrapalha. O que está te atrapalhando? O que está te impedindo de caminhar para a nova Jerusalém celestial? O que está te impedindo de prostrar o joelho, ter uma comunhão com Cristo Jesus? O que está te impedindo de você sentir a graça, o poder do Espírito Santo de Deus? É aquilo que está te atrapalhando na sua vida. Eu não sinto o Espírito Santo. Eu não sinto Deus próximo de mim. Porque está te atrapalhando algo de servi-lo, de honrá-lo, de bendizê-lo. Deixa o que te atrapalha de lado, porque você é uma testemunha viva, ocular de Cristo Jesus. E o pecado que se agarra firmemente em nós. O pecado, ele se agarra na nossa carne, no nosso couro, e quer ali penetrar a nossa alma, a nossa mente. A palavra está falando que o pecado, ele agarra firme em nós. Ele não quer nos largar. Sabe por quê? Porque o pecado, ele quer levar nós à destruição, à queda diante de Deus, que nós sejamos humilhados, maltratados, pisados por Satanás e desça mais profundas trevas que ele puder nos levar. O pecado, ele se agarra em nós. Então isso nos atrapalha, então tira de nós. Afasta. Tente. Perseverem. Tenham esperança. Tenham ânimo. Se capacitam. E vencerão. E continuemos correndo, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Nós temos uma corrida, igreja, para correr. Essa corrida, igreja, nós não sabemos a hora nem o dia que ela vai terminar, mas nós sabemos que um dia ela vai terminar. A palavra de Deus, ela diz que nós temos uma corrida para correr, mas nós não sabemos quando ela irá terminar.
Mas como diz aquele hino da harpa, espere somente um pouquinho e o verás. Corra, mas espere um pouco e você verá a glória e o poder de Deus sobre a sua vida. Nós temos uma corrida marcada para nós. E nós temos que correr, e correr sem desanimar. E quantos estão se desanimando? E quantos estão se prostrando em meio a esta corrida? E quantos estão prestes a chegar na linha de chegada, mas quando estão para chegar, desanima, porque estão cansados, desanimados, tristes, moribundos, porque não conseguiram largar as coisas que há neste mundo. Atos 3,19. Assim, pois, arrependei-vos e se convertei-vos, para serem apagados vossos pecados e venha da presença do Senhor tempo de refrigério. Somente se arrependam, se convertam em espírito e em verdade diante do Criador dos céus e da terra. Mas como eu devo ser liberto? Se arrependendo, se convertendo, estando diante do Senhor em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz que verá sobre nós um tempo de refrigério sobre a nossa vida, a presença do Criador dos céus e da terra diante de nós. Quando o Senhor ele vem diante de nós, quando o Senhor ele habita em nossas vidas, a nossa vida ela vem agora ser refrigerada pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, pela ação de Deus sobre as nossas vidas. Querem ter refrigério, querem pararem de sofrer, querem pararem de ser maltratados, querem serem libertos, se arrependam, se convertam dos seus pecados, dos seus caminhos errôneos, de tudo aquilo que vos atrapalha, de correr uma corrida diante de Cristo Jesus.